Rio de Janeiro, abril de 1976. Um banqueiro oferece um jantar para a estilista de moda Zuzu Angel. Oh, finalmente chegou quem faltava. Ah, desculpe o atraso, gente. É que eu tava dando uma entrevista. Tava com vestido longo preto de alcinha de strass. Tava chiquérrima, muito bem maquiada, bem penteada. Zuzu. Não, eu não quero não, obrigada. Ela estava muito engraçada, contando que todas as costureiras estavam virando testemunha de Jeová. E que ela achava que elas estavam tão alegres e felizes que ela estava pronta a se converter. Até eu tô pensando em me converter. Não, faça isso. Não, mas eu acho que não ia dar certo. Não. Abstinência sexual, tudo bem. Eu até aceito. Não aceito agora. Eu nunca vou conseguir ficar sem ir ao cinema. Me diverti muito. Por volta de meia-noite, Zuzu Angel é deixada por um amigo em frente à sua loja. Não quer que eu te deixe em casa, não? Não, imagina. Nada, eu tô com o meu carro aqui, eu vou dirigindo. Tá bom, querido. De manhã. Então. Um beijão, querido. Tchau, vai. Tchau, vai com Deus. Ela segue para casa, no bairro da Barra da Tijuca. Minutos depois, Zuzu sofre um acidente. A tragédia silencia para sempre uma mulher que durante 5 anos desafiou o governo militar. Zuzu Angel lutou até o fim para ter notícias de Stuart, seu filho, um militante de esquerda, vítima da ditadura. Da melhor maneira que eles puderam, eles cumpriram o seu papel, a sua missão, cada um. Meu irmão, minha mãe, minha cunhada e todos os outros, que como eles foram vítimas desse período. E por isso hoje nós estamos podendo falar. As Forças Armadas estão no poder. O governo brasileiro persegue as pessoas que se manifestam e atuam contra o regime militar. A violação dos direitos humanos faz parte do cotidiano. Repressão, tortura, pessoas desaparecidas, são os anos de chumbo. E naquele contexto esquizofrênico que vivia o Brasil, a mamãe era considerada louca, porque ela estava fazendo o que faria uma mãe normal. Quando madrugar eu vou estar acordado, esperto, certo, de olhos abertos ao seu lado. Eu vou guardar seu sono a noite inteira. Eu vou olhar você, não vou parar de olhar. A noite inteira serei sua sentinela. Vou atravessar a madrugada. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os casos que marcaram o país. No programa de hoje, você vai ver a história desta mulher, a estilista de moda Zuzu Angel, que se transformou num exemplo de determinação e coragem. Ela sacrificou a própria vida em nome de uma pergunta: onde está o corpo do meu filho? Zuzu Angel morreu sem saber a resposta. 19 anos depois, o caso do misterioso acidente que matou Zuzu Angel foi parar no Ministério da Justiça. E a gente ficou muitos anos nessa busca, nessa procura, nesse desespero, querendo localizar, saber do Stuart e ao mesmo tempo não querendo saber. Porque a gente sempre intuía que a notícia podia ser a pior notícia. Zuzu Angel nasceu com o nome de Zuleika de Souza Neto. Aos 22 anos, ela se casa com o americano Norman Angel Jones. O casal vai morar no Rio de Janeiro e tem 3 filhos. Entre eles está o primogênito Stuart Angel. E nessa época meu pai, eventualmente, quando ele viajava, trazia uns tecidos de presente para ela que ela achava muito feios.
ela enfeitava eles com galões, com botões, com cortes, e ficaram saias lindas, muito bonitas. Em 1960, Zuleika adotou um novo nome, Zuzu Angel. A confecção é um sucesso, mas o casamento com Norman termina. No início de 1964, Zuzu Angel já é uma estilista de moda famosa e promove desfiles. É quando os militares tomam o poder com um golpe de Estado. Tenho a impressão que os militares aí foram, digamos, agentes decisivos, agentes de um movimento que englobou também a sociedade civil. Havia o propósito de lutar contra a corrupção, o que é um objetivo louvável e permanente. E havia também um desejo de livrar o país do que era visto como uma ameaça comunista, o que se perdeu na história, tanto dentro quanto fora do Brasil. Não acredito que o governo militar tenha alcançado a totalidade de seus objetivos. Porque foram superados pela história, porque foram incompletos no trabalho que tentavam fazer em termos de corrupção, em termos de luta contra a corrupção. Ao final dos dias de trabalho, Zuzu tem como companheiro um diário. Isso acontecendo no Brasil desde 1964. Eu, na minha santa ignorância, fazendo moda. Vestidinho com flor e passarinho, moda alegre, descontraída. Então ela passa da fase da costureira e depois ela também faz o pioneirismo de usar a arte como moda. A jornalista Mara Cavalheiro, editora de estilo, que mantinha uma coluna no jornal Globo, considerada referência por leitores e profissionais de moda, morreu no mês passado. Semanas antes, ela deu um depoimento ao Linha Direta Justiça sobre a importância do trabalho de Zuzu Angel. Ela vendeu nas principais lojas americanas, Saks, Bergdorf Goodman, e tinha um prestígio grande. E com uma curiosidade, ela simplesmente não fazia uma roupa bonita, bem feita, mas seguindo os padrões, os parâmetros da roupa da costura francesa, ou americana, ou italiana. Ela fazia uma coisa brasileira, usando materiais brasileiros. Não, gente, mas aí, enquanto Zuzu é consagrada nas passarelas, o filho dela, Stuart Angel, quer mudar o rumo do país. Tudo bem, a gente se aproxima do proletariado. E vai lutar com o quê, Stuart? Eu entrei na faculdade em 67 e Stuart era uma das lideranças de esquerda na faculdade, né? Eu não estou falando da luta armada, eu estou falando da conscientização do operariado contra a ditadura. O Stuart está certo, Marcos. Primeiro é preciso conscientizar. Aí eu gostava da ponderação do Stuart. E bem que depois o Stuart virou um dos radicais, né? Oi, mãe. Tudo bem? Eu não entendo. Um dia maravilhoso lá fora, vocês aqui entulhados dentro desse quarto. Por que não vão à praia em vez de ficar aí jogando conversa fora? Conheci Zuzu da casa dela, né? Mas ela ficava tratando a gente muito mal. Quando a gente fazia um movimento estudantil, que a gente ia lá se reunir e tal, ela ficava irritadíssima. Olha, mãezinha, por favor. Soninha, vê se você consegue levar o seu namorado pra tomar um pouquinho de sol. Ô, mãe, será que você pode deixar a gente estudar, por favor? A gente brigava por um mundo melhor, por um mundo em que as pessoas se amassem, que as pessoas pudessem comer, beber, brincar, rir, fazer e curtir arte. Estudar, sei. Onde é que vocês pensam que vão chegar, hein? Desisto. Stuart, assim, a lembrança que eu tenho dele, assim, é um lord inglês, né? Assim, muito bonito, extremamente tímido, né? Muito apaixonado pela Sônia. Eles eram um casal muito dentro deles mesmo, entendeu? Não participavam tanto, eu acho, desse lado mais esfuziante, mais contestatório dos anos 60. O filho de Zuzu, Stuart Angel, se envolveu cada vez mais com a militância política. Em 1968, ele e a namorada Sônia Moraes já faziam parte de uma organização clandestina. O objetivo da organização era derrubar o governo militar e implantar um novo regime no país, o socialismo. Nesta época, Zuzu Angel é apresentada a várias estrelas de cinema de Hollywood. O contato permite que as roupas dela sejam exportadas para os Estados Unidos.
a Joan Crawford, quando veio ao Brasil, se encantou com a mamãe e ficaram muito amigas. E ela então convidou a mamãe para ir para Nova York e fez um jantar para a mamãe, convidou o top dos Estados Unidos para esse jantar. E ela é muito engraçada porque ela também, na trilha sonora dos desfiles, inovou também tocando músicas completamente brasileiras, tipo Tico Tico no Fubá. Minha inspiração é o Brasil, a minha inspiração é a nossa natureza. E eu procuro fazer moda para lá e uma moda que sirva também às mulheres brasileiras que gostam de vestir o que é bonito. Stuart, o filho de Zuzu, se casa com Sônia, numa cerimônia simples, na casa dos pais dela. Em geral, nós não nos casávamos, tínhamos um discurso contra o casamento e tal. Mas o Stuart e Sônia sempre foram um casal muito mais compenetrado, digamos assim. O casamento dele talvez tenha sido uma das últimas vezes em que vi meu irmão, porque ele se afastou para não envolver a sua família. Ele teve esse cuidado. 2 meses depois do casamento, é decretado o Ato Institucional número 5. O AI-5 fecha o Congresso Nacional e proíbe qualquer manifestação contra o governo. A repressão provoca um aumento dos casos de tortura no país. Stuart e Sônia ficam com medo de serem presos e entram na clandestinidade. É muito difícil você manter um lar, entendeu? Quando você é revolucionário. Então, você tem uma vida de revolucionário profissional, que era a nossa. O casamento ia durar pouco. Não por culpa dos dois, mas da política. Com aquela loucura da Sônia de sair pra rua distribuindo os tais panfletos, ela acabou presa. E o Stuart não teve outro jeito. Teve que entrar na clandestinidade. Pior coisa que podia me acontecer. E foi um período que quase todos os nossos amigos ou foram presos, ou foram mortos, ou se exilaram. Vou levar comigo. Vou levar comigo para sentir você sempre perto. Você tem mais ou menos a dimensão da força da ditadura quando você é preso, da força da repressão e do quão pequeno que nós éramos, entendeu? Eu acho que a Sônia viveu isso e ela, quando saiu da cadeia, ela quis ir para o exterior. Mesmo sem aprovar a militância política do filho, Zuzu Ângel resolveu se aproximar da primeira-dama, dona Yolanda Costa e Silva, mulher do general Costa e Silva, então presidente da República. Ela queria tentar proteger o filho. Ela talvez acreditasse que ela, tendo uma amizade no meio militar, ela poderia preservar o filho dela, como muitos filhos foram preservados. Para derrubar o governo militar, Stuart adere à luta armada e começa a treinar tiro. A primeira ação, a gente nunca esquece, foi num banco, que na verdade não foi num banco, foi um restaurante Castelinho. A nossa causa é a causa de vocês. Stuart vê nos assaltos um objetivo nobre. O dinheiro vai para a luta contra a ditadura. Em 1970, durante um assalto a banco, Stuart foi baleado. Socorrido pelos amigos, ele conseguiu escapar do cerco da polícia e foi operado. Na época, Zuzu sofria muito. Ela quase não via mais o filho. Um dia eu levei o maior susto quando me avisaram que ele estava praticamente paralítico, com problemas na espinha. Foi operado clandestinamente no Hospital Silvestre pelo neurocirurgião Dr. Feliciano Pinto, que acabou também sendo vítima, porque teve preso meses para dar explicações sobre a cirurgia. Stuart se recupera e volta a agir. Eu não vou falar nada! Segundo testemunhas, Stuart é levado para o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA, na base aérea do Galeão. Os militares querem saber onde estão os companheiros de Stuart para prendê-los. Pois então agora tu vai falar! Vai falar! Fala! Fala!
Numa das celas, o poeta Alex Polari, companheiro de Stuart na luta armada, está preso. Apesar de debilitado pela tortura, ele consegue testemunhar tudo. Pois então agora tu vai falar! Fala! Alex Polari vive hoje no Acre. Procurado, ele disse que prefere não voltar a falar sobre assunto tão doloroso. Mas num documentário realizado em 1986, Alex deu este depoimento. A câmara de tortura, inclusive, ela era hermeticamente fechada e pouca gente ouvia quando acontecia algum tipo de sessão lá dentro. Mas essa era no pátio, quer dizer, era embaixo da minha janela. Vi mais ou menos a cena que eles estavam torturando o Stuart, inclusive arrastando ele com a viatura no pátio e fazendo, como é que se diz, ele ingerir gases tóxicos, né, assim, Pega aí! Coloca a boca nesse vai descer por isso. Vai abrir as portas. Acelera o carro! Acelera mais! E a coisa andou até a noite, não sei que horas, assim, não me lembro. E na parte já assim da madrugada, quer dizer, eu me lembro que eu ouvi assim numa cela que eu acho que era inclusive contígua a minha mesmo, gritos que eu reconhecia como sendo a voz do Stuart, né? Dizendo que ele ia morrer, né? E pedindo água. Durante um tempo, Alex ainda ouve a tosse de Stuart. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Umas 2 horas depois a voz apagou, né? Não disse mais nada. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Vai virar comida de peixe na restinga. Você, quando se faz uma luta daquela, se prepara para morrer. Quer dizer, não é um... Morrer faz parte do processo. Agora, a morte dele foi uma morte bárbara. É uma coisa que é realmente indignante. Nenhuma sociedade bem estruturada pode admitir a tortura. Nem a tortura militar, nem a tortura policial. Essa também é tão nociva, ilegal e repugnante quanto a outra. Dos 6 militares acusados por Alex Polari de serem responsáveis pela tortura de Stuart e Angel, 3 estão mortos. Dos 3 que continuam vivos, um diz que foi confundido com outra pessoa. O outro não consta como tendo servido às Forças Armadas. O 6º acusado, o brigadeiro Carlos Afonso Della Mora, nega ser um torturador. Na época, ele era comandante do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. Hoje, como sofre de pressão alta, a família preferiu que ele não falasse. Mas a filha dele deu uma entrevista ao Linha Direta à Justiça. Qualquer pessoa que conhece meu pai sabe que ele é um homem bom, generoso, íntegro, que não tem nada a ver com essa imagem que poderiam estar tentando passar dele. Por que eu afirmo que é uma mentira? Por causa que esses fatos teriam acontecido no Rio de Janeiro, na base aérea do Galeão. Meu pai, nessa época, em fevereiro de 1971, foi transferido para Brasília. Sem saber o que aconteceu com o filho, Zuzu Angel começa uma cruzada para encontrá-lo. A Zuzu ia não crescendo. A Zuzu não tinha limite para obter aquilo que ela queria. A coragem dela realmente limitada. Chegava ao desassombro. Zuzu convence o comandante do 1º Exército a levá-la até o DOI-CODE, o temido órgão da repressão militar. A sala também se encontra vazia. A senhora pode ver. Eu já lhe disse, dona Zuleika, seu filho não está aqui. Aqui não se tortura ninguém. Aqui também não se mata ninguém.
O senhor me desculpe, general, mas eu acho que o senhor devia demitir o seu oficial do dia. Por quê? Porque ele é um incompetente. Ou o senhor acha que eu vou acreditar nesse monte de lençóis esticadinhos? A gente viu Stuart em toda parte, entendeu? Era como se ele estivesse vivo, assombrando a gente, porque a gente procurava ele em tudo. Onde está você, minha Tuti? Mamãe, de noite, dormindo, ela murmurava: Tuti, Tuti, onde está você, meu Tuti? A noite inteira. Em setembro de 1971, Zuzu Angel faz um desfile na casa do cônsul brasileiro em Nova York. Ela usa um vestido preto em sinal de luto pelo desaparecimento do filho. Eu me lembro dela muito orgulhosa, dizendo assim: o primeiro desfile político do mundo, nunca houve um desfile político, porque ela transformou aquilo realmente numa denúncia da ditadura. No dia seguinte, os jornais falaram do meu desfile, destacando aquilo que eu mais queria. Contaram o caso do meu filho. Descreveram a roupa de mais impacto, em que substituí pássaros, borboletas e flores, que sempre foram minha característica já conhecida das americanas, por símbolos guerreiros. Em 1973, Zuzu Angel ficou sabendo que Sônia, a mulher do filho, tinha voltado ao Brasil e que havia sido presa em São Paulo. 7 meses depois, o segundo exército informa: Sônia Maria Moraes Angel foi morta em combate. Os amigos dela garantem: Sônia morreu sob tortura. Zuzu continuou a busca pelo filho e ficou sabendo que Stuart não estava em nenhuma das unidades das Forças Armadas. Mesmo 4 anos depois do desaparecimento dele, Zuzu se negava a acreditar na morte do filho. Foi somente em maio de 1975 que ela recebeu uma carta escrita por Alex Polari, que continuava preso. Polari contava em detalhes a sessão de tortura sofrida por Stuart 4 anos antes e testemunhada por ele. A carta chegou às mãos de Zuzu na véspera do Dia das Mães. Era uma carta terrível. Eu dizia que o Stuart tinha sido passado a noite inteira, ele tinha conseguido ver através de uma fresta, no buraco da parede, sei lá, o Stuart, a janelinha, o Stuart sendo arrastado no pátio do galeão, amarrado no para-choque de um jipe, aspirando aquela fumaça. E várias vezes, com o corpo dele esfolado, e que a noite inteira ele pediu água, depois, e morreu. Vem por meio desta reafirmar e confirmar que diz respeito ao destino de Stuart Edgar Angel Jones. Stuart, quando caiu, portava uma calça verde garrafa, camisa clara e um casaco bege. Foi colocado no porta-malas de um Opala. Onde você está agora, meu filho? Junto a um sem número de torturadores, oficiais e soldados. Stuart, já com a pele semi-esfolada, arrastado de um lado para o outro. No pátio, amarrado a uma viatura e de quando em quando obrigado com a boca quase colada a uma descarga aberta. Ai, meu amor! Meu filho, como você sofreu! Eu vou morrer! Eu tô ficando louco! A tosse aumentou. As frases se tornaram ininteligíveis e depois cessaram por completo. E retiraram de lá Stuart inerte, certamente já morto. E Stuart diz pra mim que isso não é verdade. Aparece pra mim. Tuti! Por que, meu Deus? Por quê?
Mas eles vão pagar. Eles vão pagar. Eu te prometo. Eu te prometo. Todas as mães têm essa impressão de que quando tocam no filho, quando o filho morre, é como se arrancasse um pedaço do corpo da gente. Zuzu Angel passa a denunciar os militares como os assassinos do filho Stuart. As forças da repressão passam a seguir os passos dela, como provam estes documentos do Centro de Informações do Exército. Mas o que é isso? Você tá pensando que vai me assustar, é? Olha aqui, a coisa mais importante que eu tinha na minha vida, eu já perdi, que foi meu filho. Calma, Zuzu, calma. Vamos embora, vamos. Deixa eu não tenho medo de você. Vamos embora. Eu ia fazer pronunciamento político em fila de banco, em todo lugar. Ela não tinha... Em festa, ela era mal vista já. Paravam de convidá-la já, porque ela não tinha rédeas. Ela não tinha limite. Numa festa, ela cobra uma atitude do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Você é um homem que podia denunciar internacionalmente isso tudo que está acontecendo aqui. O massacre dos nossos jovens. E você se calou. Você perdeu essa oportunidade. Esse é o país da impunidade. Zuzu chega até a fazer discursos numa agência bancária Nós e num precisamos avião. acabar com essa impunidade. Torturaram meu filho. Onde é que está o corpo do meu filho? 1976. O secretário de Estado americano, Henry Kissinger, chega ao Brasil. Zuzu vai ao hotel como se fosse uma americana. Good morning. Good morning, madam. Is Secretary Kissinger at this hotel? Yes, he is, madam. Sure is. Anything else? Can I help you, madam? Madam, please, you can get in there. Por favor, siga aquela senhora. Siga ela, por gentileza. O episódio do Kissinger aqui é um episódio típico, né? Não só de coragem, né? De destemor, aquele destemor como ela vai direto para o elevador, sobe e vai ao 25º andar. Deu a sorte, na hora que ela estava chegando, que estava saindo da suíte dele, tanto que os seguranças, sabe, não tiveram tempo nem de impedir, e era um gesto translocado, né, da Zuzu, e que acabou dando certo. Mr. Kissinger, please, I need to talk to you. Yes, lady, what do you want? This is a file about the death of my son that occurred inside the Brazilian government's official building. His father is an American citizen. Please, help me. Yes. Eu acho que isso precipitou muito a morte dela, porque ligavam para a casa dela, ligavam de madrugada e diziam, não, nós vamos fazer isso, vamos te matar. E ela dizia, vem aqui, seu covarde, por telefone, vem aqui pessoalmente. Ela fazia isso. Alguns meses antes do encontro com Kissinger, Zuzu surpreende os amigos ao distribuir um bilhete de testamento. Um dia Zuzu deixou na minha casa e deixou em outras casas, sei pelo menos de 3. Deixou com Paulo Pontes, que é outro amigo dela, com Chico Buarque, não sei se o Ziraldo recebeu, um bilhete que era realmente assustador. De certa maneira, quando aconteceu o acidente, era uma coisa um pouco esperada, temida pelo menos, pressentida por nós. Né? Na madrugada de 14 de abril de 1976, 5 anos depois da morte do filho, a estilista de moda Zuzu Angel sofre o acidente fatal. Você tem alguma dúvida de que sua mãe foi assassinada? Não tenho. Não tenho. Infelizmente, Larissa. Eu gostaria tanto de continuar vivendo nessa dúvida. Mas eu não tenho.
certeza dos parentes de Zuzu Ângel de que ela tinha sido assassinada encontrou respaldo na polícia. O inquérito policial da época atestou que a estilista morreu no acidente. Zuzu teria dormido ao volante, estava bêbada ou sofreu um mal súbito. Uma conclusão que causou polêmica. Nesta versão, Zuzu vem pela pista da esquerda. Privada de seus reflexos, ela bate no meio-fio, perde o controle do carro e capota. Das três hipóteses que eles levaram em consideração, a primeira foi um estado de embriaguez. O exame de necrópsia descartou, uma vez que não se verificou nenhuma ingerência do álcool sobre o organismo. Eles não constaram nos seus laudos nenhuma alteração orgânica que justificasse essa conclusão patológica. Apesar da polêmica, prevaleceu a versão do inquérito policial. Mas a família nunca se conformou. Em 1995, o Ministério da Justiça criou uma comissão para avaliar o pagamento de indenizações às famílias dos mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. A família da estilista pediu o reconhecimento da responsabilidade do Estado na morte de Zuzu. Na primeira votação, o pedido foi negado, mas um novo laudo técnico e o depoimento de uma testemunha derrubaram a versão oficial. A testemunha revela que a morte da estilista não foi um acidente. O carro de Zuzu Ângel teria sido fechado por um outro que a seguia. O carro da Zuzu Ângel, ele veio e um outro carro abalroou esse carro e aqui, mais ou menos nesse sítio, ele joga o carro da Zuzu Ângel aqui embaixo. O que espantou foi que quando chegamos aqui nesse local, com o carro-manguia já tombado lá embaixo, menos de 5 minutos, talvez 3 minutos, já existia um aparato enorme de automóveis e policiais cercando o automóvel. Mas o que foi um dado decisivo foi a perícia técnica, que era impossível qualquer versão no sentido de que ela tenha adormecido, porque se assim fosse, a localização do carro ou o local, a balaustrada onde o carro teria batido seria completamente diferente, completamente diverso. Se houve uma tentativa deliberada de provocar um acidente que levou à morte da Zuzu Ângel, isto é absolutamente condenável, imperdoável. Dos 7 membros da comissão, 3 votaram contra a versão de que o acidente sofrido por Zuzu Ângel foi provocado pelas forças da repressão. Ouça a justificativa de um dos integrantes que defendeu esse voto. A prova fundamental que restou, afastadas as demais pelo que eu disse, seria a de que havia um certo número de carros de polícia que chegaram rapidamente. Isso é um indício extremamente fraco. Em memória de Zuzu Ângel, o túnel que ela cruzou antes de morrer ganhou o nome dela em abril de 1998. Um mês antes, o governo do Brasil já tinha reconhecido que Zuleika Ângel Jones, a Zuzu Ângel, foi uma vítima da ditadura militar. Hoje nós temos forças armadas que estão inteiramente integradas com o governo, com a democracia, com o seu lugar na democracia. Houve uma mudança radical. Não só houve uma mudança ideológica no seio das Forças Armadas, como houve uma mudança no próprio país. Eu lhes dizia que o que aconteceu em 64 não pode acontecer mais. As Forças Armadas hoje têm suficiente maturidade para não se deixar envolver em esquemas político-partidários. Nós estamos absolutamente livres desse risco. A mãe Coragem morreu sem saber o que fizeram com o corpo do filho Stuart Ângel, que até hoje, 32 anos depois do desaparecimento, nunca foi encontrado. Zuzu foi homenageada por Chico Buarque e Miltinho, do grupo MPB4, com uma canção inesquecível. Aí ele contou para mim que tinha pensado em exatamente fazer uma homenagem a Zuzu Ângel, porque ela tinha morrido uns 3 anos antes desse momento em que ele... 3 ou 2 anos antes, e fiquei maravilhado com o resultado, né? É um poema lindo e uma homenagem muito, muito bonita. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só que
queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher? Eu estou querendo o mínimo que uma mãe pode pedir. Saber se o meu filho está mesmo morto. Receber o seu corpo. Alguém tem que assumir essa desgraça. Carregá-la até a morte. É essa a minha maneira de viver agora. Ou de morrer.